O Ministério Público Federal recomendou às Forças Armadas que militares transexuais não sejam retirados da ativa e que sejam criados e implementados programas de combate à discriminação no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. O direito de militares que mudam de sexo e as consequências desse procedimento nas Forças Armadas são o tema do fórum de hoje. A recomendação é fruto de um inquérito civil que analisou 4 casos concretos: um do Exército, 2 da Marinha e um da Aeronáutica. Uma cabo da Aeronáutica que fez a cirurgia de mudança de sexo em 2005 e alterou o registro civil por meio de decisão judicial 2 anos depois, foi classificada como incapaz para o serviço militar e reformada. Capitão de corveta que revelou aos superiores o desejo de mudar de sexo teve o mesmo destino, apesar de ter deixado claro, gostaria de continuar na ativa. Também reformada pela Marinha, uma sargento que fez a cirurgia em 2003 questiona a decisão na Justiça hoje, já que a medida impediu que ela subisse de patente. Já no Exército, outra sargento que mudou de sexo busca na Justiça o direito à reserva remunerada. Para falar sobre esse assunto, estão aqui os advogados Elias Miller e Vitor Hugo Almeida. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço a presença, é uma satisfação estar aqui, Paulo. Elias, muito obrigado também. Eu também agradeço, Paulo, a oportunidade de debater temas importantes para a nação brasileira. Vou começar já então, Elias, perguntando o seguinte: essa recomendação do Ministério Público Federal é importante? Como é que você avalia? Paulo, o Ministério Público, quer seja federal ou estadual, ele tem a competência de ser o guardião da lei e defensor dos direitos indisponíveis. Portanto, o Ministério Público, ao fazer uma recomendação para as Forças Armadas, ele está cumprindo o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, ao julgar a ADI 4722, bem como uma ação por descumprimento de preceito fundamental, a ADI foi proposta pelo próprio Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, em que questionava justamente o direito da chamada união homoafetiva. Observe que o Supremo decidiu de forma unânime que o direito da pessoa ter a sua opção homoafetiva, bem como em consequência dos direitos decorrentes dela. A partir daí, as Forças Armadas, eu estendo também para as Forças Militares Estaduais, PM e Bombeiro, terão que cumprir, pois a decisão do Supremo ela tem chamado juridicamente o efeito erga omnes, ou seja, para todos, bem como o chamado efeito vinculante, quer dizer que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário têm de cumprir a decisão do Supremo, sob pena de estar praticando discriminação, prevista no artigo 4º, inciso 3 da própria Constituição Federal, e dessa maneira, aquela pessoa ofendida poderá ingressar com a chamada reclamação junto ao Supremo. Então, o Ministério Público, para evitar ações judiciais, está fazendo uma recomendação para as forças militares observarem essa situação específica. Existe a Lei Complementar 75 de 93, que trata sobre as atribuições ou competências do Ministério Público, e uma delas é emitir recomendações para órgãos da administração pública, entre os quais se enquadram instituições seculares como as Forças Armadas. Esse assunto é um assunto realmente importante, é um assunto que trata sobre as pessoas, sobre o ingresso das pessoas nas Forças Armadas e permanência. É muito interessante que as Forças Armadas se integrem cada vez mais na sociedade. Elas já são muito integradas, se a gente for ver os índices de confiança da população nas Forças Armadas, as Forças Armadas sempre estão entre as primeiras instituições. Isso se dá através de um trabalho que aconteceu das Forças Armadas desde o século XIX, passando pelas guerras e chegando até os dias atuais, com diversas participações das Forças Armadas em problemas da sociedade. A gente poderia, por exemplo, tratar também sobre os projetos estratégicos das Forças Armadas, discutir quais foram os critérios, não para poder questionar no sentido de impedir que eles aconteçam, porque eles são importantíssimos, mas a sociedade poderia se engajar mais a partir também do Ministério Público, focando nessas questões, porque fortalecer as Forças Armadas é fazer com que o nosso país seja também cada vez mais soberano. Você tem muita experiência, os dois têm muita experiência militar. Você passou muito tempo no Exército, Elias muito tempo na Polícia Militar, também na Aeronáutica. Como funciona esse processo lá dentro? Eu não tenho mandato para falar pelas Forças Armadas, isso é importante que seja dito, não estou aqui representando as Forças Armadas, embora seja um oficial da reserva não remunerada, um oficial superior da reserva não remunerada, eu falo a partir das minhas experiências. A vivência que eu tive nas Forças Armadas me mostra que esse tipo de questão
não é representativa, assim, não existe uma amostra. As Forças Armadas têm hoje em torno de 350 mil militares. E, por exemplo, nessa recomendação foram abordados 4 casos. É lógico, na perspectiva individual, né, de cada das pessoas que são afetadas pelas decisões, e eu não queria entrar no mérito dos casos concretos, tendo visto que eu não acessei os autos, né, na perspectiva individual, são questões a serem resolvidas, são dramas familiares e pessoais, né, a permanência ou não na força, a vocação que elas tiveram, né, desde muito novas, para poder entrar numa Força Armada e de repente, por uma decisão pessoal, de alguma maneira acontecer um desvio nessa rota. Mas eu queria sair do plano individual para levar para o plano institucional, né, como as Forças Armadas lidam com isso. E na minha perspectiva, né, a partir da experiência que eu tive no Exército, eu nunca vi nenhum tipo de discriminação. Eu tomei ciência de militares que eram homossexuais ou até transexuais. Eu confesso que eu não convivi com essa realidade. Mas homossexuais eu tomei ciência de que havia. E isso era assim, lidado de maneira institucional, de maneira muito natural. Ninguém deixava de ser promovido. Desde que, e isso não é algo restrito à questão da homoafetividade ou da homossexualidade, desde que os limites fossem sempre respeitados. Tipo, isso pode acontecer também com a presença de pessoas de sexos diferentes. Não havendo assédio sexual de nenhuma das partes, isso, eu repito, isso pode acontecer, inclusive, no ambiente em que haja pessoas de sexos diferentes, ou pessoas de sexos iguais, ou transexuais ou não. Se houver o respeito, e para que não haja interferência na hierarquia e disciplina, que são as bases das Forças Armadas, a convivência é harmoniosa e eu não vivenciei, não presenciei nenhum tipo de discriminação. E a sua experiência, Elias, o que você viu lá dentro? Paulo, eu ingressei na aeronáutica em 1976, portanto, uma época de regime fechado no país. Em 70, esses 4 anos de aeronáutica, eu vi um caso, 4 anos de aeronáutica. Eu vi um caso que, inclusive, ou seja, o suboficial assediava os soldados. Portanto, não é o fato dele ser homossexual, é a forma como ele procedia. E, nesse caso, então, houve a intervenção disciplinar da instituição. E também eu vi, na Polícia Militar, eu vi 2 ou 3 casos ao longo de 31 anos. Então, como disse o Vitor, em termos de amostragem, isso é mínimo. As polícias militares têm 500 mil homens no país. Então, é um percentual mínimo. Agora, como disse o Vitor, no universo de cada um, isso é importante que ele tenha a defesa dos seus direitos. Mas as Forças Armadas e as Forças Militares, porque a legislação é similar, você tem critérios para o próprio ingresso da pessoa e era que disciplina que tem que ser mantida. Então, se o indivíduo e o tema da transexualidade, dele ter, como fala comumente, a mudança de sexo, nós vamos esbarrar num aspecto muito difícil, porque o Supremo já decidiu que as forças militares podem estabelecer percentual de ingresso do quadro feminino, pela natureza da atividade, e que isso não é inconstitucional. Então, com isso, digamos que as Forças Armadas ou as Forças Militares estabeleçam um percentual de 10% ou de 15% do quadro feminino. E se a pessoa, ela ingressou como homem e no meio do caminho ela quer mudar e fez a cirurgia ou não, se declarou, porque também isso, Paulo, não é pacífico. A transexualidade, ela é interpretada não necessariamente pela cirurgia. Ele pode manter o sexo dele e se declarar diferente. Aí eu te coloco, ele, com a compleição física dele, com tudo, ele vai passar a disputar todos os critérios com as mulheres que entraram em um percentual de mulher. Então, você pontualmente vai obrigar toda uma mudança institucional e da legislação. Portanto, eu acho que cada caso tem que ser tratado isoladamente, somando polícias militares e bombeiros e exército, marinha aeronáutica. Então, nós temos praticamente 1 milhão de homens no país. E se você pegar em termos científicos até estatísticos, o percentual é mínimo e tem que ser tratado cada caso na orientação feita pelo Ministério Público Federal e no Estado fatalmente seguirá a mesma orientação. Nos casos, né, vistos ali pelo Ministério Público Federal, o que acontece é que essas pessoas que mudam de sexo são reformadas, são tiradas ali da ativa. Queria também a avaliação de vocês em relação a isso. A reforma é o procedimento que acontece, geralmente ficou provado, mas é o mais adequado, Vitor, ou não? Na realidade, a reforma ela não vai acontecer em função do fato dele ser ou não, ou ela, um transexual. Isso aí é indiferente. A questão é, existe algum transtorno
psicológico ou de alguma outra natureza associado a esse fato, a mudança de sexo, como qualquer outro transtorno psicológico, pode ensejar a reforma. Agora, a reforma em si, em função da transexualidade, e eu não estou abordando os casos concretos em si, eu estou falando em tese, ela não é motivo suficiente para a reforma, tendo em vista que não é, né, considerada uma patologia. Eu até faço essa pergunta, Elias, porque é o argumento do Ministério Público Federal, né? Diz que não há amparo constitucional nem legal. Qual que é a sua avaliação também sobre isso? Paulo, essa questão é uma questão que é internacional. Esse debate está na ONU desde 2008. Tem países que permitem, que nem os Estados Unidos, permite, mas desde que não seja revelado. Então, nós temos países que reprovam plenamente, você pega uma Turquia, a Grécia. Então, nós temos a Holanda e a França que já permitem. Então, isto no mundo não está pacificado. Na ONU não está pacificado, porque nós temos dividido. E chegou na própria OMS em 2012, que nós estamos tendo posição agora. Veja como o tema é atual e polêmico. Porque até 2012, a OMS mantinha no CID, que é uma identificação, um código de identificação de doença. E os movimentos que defendem essas pessoas estão lutando para que a própria OMS faça a mudança e isso gera repercussão. Por isso que o Supremo, ao se posicionar dessa maneira, o Supremo já definiu. Agora, como bem disse o Vitor, o que nós temos que observar, e eu te digo pela minha experiência, vamos colocar 42 anos, né, de convivência em vida militar, são casos bem pontuais e os casos em que as forças atuam são aqueles em que a pessoa não adota um comportamento dentro da hierarquia de disciplina. Por exemplo, se um superior fica assediando um subordinado dentro da sua chamada opção sexual e assedia na administração militar. E o próprio Supremo, nesse caso, Paulo, o próprio Supremo já se posicionou quando foi debater a previsão no Código Penal Militar da chamada pederastia ou a prática de atos libidinosos de homossexualidade. Nós tivemos também a ADI e a DPF no Supremo, e qual foi a posição do Supremo? Ele entendeu que a terminologia homossexual ou pederastia, essas duas terminologias não foram recepcionadas pela Constituição de 88, mas manteve o tipo penal, que eu achei importante. E como bem disse o Vitor, se um homem assedia uma mulher subordinada no quartel, ou pratica atos libidinosos, isso é crime. E a mesma coisa aquele que tem outra opção. Se ficar assediando no quartel, na administração, isso é crime. Então, isso ficou mantido para que nós preservássemos a chamada administração militar e hierarquia e disciplina, porque se na própria justiça do trabalho é grave um assédio, justiça do trabalho comum, muito mais nas forças militares. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse tema, para nós não fazermos de casos pontuais uma quebra total da hierarquia e disciplina, desvirtuando. Defende-se e cumpre a decisão do Supremo. Defende-se os direitos das pessoas, mas preservam-se as forças militares na sua natureza. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? Intervalo é curto, até já. O fórum está de volta e a gente fala hoje sobre militares que mudam de sexo e as consequências desse procedimento na vida dessas pessoas e também nas Forças Armadas. Bom, eu queria retomar essa nossa discussão aqui com o seguinte caso. Uma pessoa que muda de sexo, uma mulher, por exemplo, que tinha a pensão do pai militar, mas fez a cirurgia, deixa de receber a pensão, Elias? Paulo, isso é um tema importante e atual, tendo em vista que nós estamos discutindo no Congresso Nacional a PEC 287, da reforma da Previdência. A opinião pessoal minha, eu sou contra essa pensão para a filha solteira. Um absurdo nos dias atuais, porque a pensão da filha solteira foi feita na Guerra do Paraguai, uma vez que o pai ia para a guerra, e naquela época a mulher não tinha mercado de trabalho. Então ele morria, o Estado tinha que amparar a família. E nós ainda permanecemos, isso acabou em 2001, mas nós permanecemos com isso hoje opcional. Então, se o militar contribuir, ele deixa ainda a pensão para sua filha. Isso é um absurdo nos dias atuais. Agora, se ela recebia a pensão, e mudou de sexo, passou a ser homem, perde a pensão, porque é feita para a mulher. Mas eu espero que isso seja debatido e que na reforma da Previdência que virá na questão militar, opinião minha, eu entendo que nos dias atuais isso é inconcebível, manter pensão para a filha solteira.
pontualmente nós tivemos a notícia que houve um caso desse, inclusive que ela mudou de sexo e perdeu a pensão, entrou na justiça e a justiça manteve a decisão da força. Outro ponto importante, Vitor, é aqui no Brasil o homem é obrigado a se alistar, a mulher não. Se houver essa mudança de sexo, antes ou mais para frente, depois dos 18 anos, com 20, 30, 40 anos, a pessoa tem que se alistar? Bom, então, Paulo, isso é interessante até para a gente começar a falar sobre os efeitos administrativos das mudanças, né? Em relação ao alistamento, o que tem acontecido é que as forças têm adotado também uma visão pragmática. Tipo, era mulher, né? Virou homem. A qualquer tempo, antes dos 45, ela não se alistou porque era mulher, as mulheres são dispensadas pela Constituição do alistamento, né? Mas, a partir do momento em que virou homem, vai ter todos os ônus e bônus do novo sexo, e isso inclui o alistamento militar. Aí a pergunta, bom, então vai ter que, até os 45 anos, que é a idade em que limite para que todos os brasileiros estejam em condições de serem acionados para a guerra, né, ele vai ser obrigado a se alistar para que entre nessa relação de pessoas possivelmente convocadas. Agora, vai servir? Isso significa que ela vai efetivamente servir, ou ele agora vai efetivamente servir? Não significa. Por quê? Porque no Brasil completam aproximadamente 2 milhões de jovens completam 18 anos no Brasil anualmente. E a capacidade atual das forças de absorver os conscritos é em torno de 90 mil. Então, assim, estatisticamente, é em torno de, não sei, 5%, pouco menos que isso, de pessoas que são, de jovens que são alistados, que são efetivamente incorporados às forças. Então, não por nenhum tipo de preconceito, estatisticamente, qualquer pessoa, hoje em dia, é quase que uma concorrência ter que servir, né? Quase que um concurso, uma seleção, porque no final são poucas vagas. Mais mulheres fazem parte hoje das Forças Armadas? Isso está aumentando? Isso está aumentando, né? A Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo, que é a porta de entrada para o brasileiro, para se tornar oficial combatente das Forças Armadas, especificamente do Exército, né? Foi a academia onde eu estudei, já possui esse ano mulheres no primeiro ano, né? Então, é até interessante falar sobre isso um pouco, assim, as mulheres, né? Assim como qualquer cidadão, né? Homens, mulheres, transexuais ou não, que tenham vocação e que queiram contribuir para a defesa do país, é lógico que o Brasil, né, na minha perspectiva, tem que estar aberto para que isso aconteça. E isso tem acontecido, né? Como eu falei, não há discriminação de nenhum tipo, de nenhuma natureza. Mas como as forças são instituições seculares e que têm também tradições inerentes seu modo de agir, e também tem a preocupação muito grande com a manutenção da capacidade combativa, porque as Forças Armadas só existem para uma coisa, para a guerra. Esse é o fim constitucional principal das Forças Armadas. Então, toda mudança administrativa que acontece nas Forças Armadas tem que visar ou tem que preservar essa capacidade. Então, havendo essa preservação e, na minha opinião, a entrada das mulheres potencializa, na verdade, a capacidade combativa das forças, desde que sejam preservados os índices, né, de modo especial, os índices físicos naquelas funções mais próximas do combate, na verdade, a entrada das mulheres e de qualquer outra forma ou designação ou orientação sexual, desde que os índices, repito, sejam preservados, vai apoiar, vai possibilitar que as Forças Armadas cumpram suas missões de maneira melhor. Nesse ponto, até eu queria abordar, porque a Polícia Militar da qual eu sou oriundo, a Polícia Militar de São Paulo, ela sempre teve mulher nos seus quadros. E as mulheres sempre galgaram os postos mais altos da instituição. Inclusive, hoje nós temos como secretária de Estado e chefe da Casa Militar a Coronel Helena. Então, é importante, até isso que está acontecendo nas Forças Armadas, que as mulheres possam desenvolver o seu potencial e fazer opções nas profissões mais variadas. É óbvio, né, de acordo com a natureza de cada instituição, a missão do Exército, da Aeronáutica, da PM e do Bombeiro. Então, isso é uma realidade no Brasil. Nós já tivemos em Tocantins uma primeira mulher comandante-geral da Polícia Militar. Então, e hoje, em São Paulo, uma mulher secretária de Estado, chefe da Casa Militar. Então, é um fato que está ocorrendo e que é importante porque nós estamos permitindo que a mulher ocupe o seu espaço na sociedade. Mesmo assim, o Vitor falava aqui, Elias, sobre índice físico. Isso faz a diferença? Faz. É de fundamental importância não só, Paulo, na questão da compleição física, porque a atividade militar, ela exige, como outras atividades têm específico, vamos pegar o exemplo, jogador de basquete. Eu não posso colocar uma pessoa com 1,50 m, jogador de vôlei. Cada vez mais, pessoas com mais de 2 metros, 1,90 m é anão no jogo de vôlei hoje em dia. Então, a atividade militar também ela exige, pela natureza da atividade, uma compleição física que vai exigir da pessoa que ela tenha condições de portar arma, carregar armas de porte que são pesadas.
e que a natureza da atividade obriga que você, nos testes físicos, você vai verificar, inclusive, Paulo, a questão da altura. Até a altura limita nesse sentido. Aqui em Brasília nós tivemos um caso que eu até atuei, no Tribunal de Justiça nós temos um desembargador que ele, por ser menor, todo mundo que entrava com mandado de segurança, ele liberava. Não, ele liberava. E depois isso foi reformado. Nós temos que analisar que a atividade militar, o Supremo já decidiu, ela pode ter exigência de altura, peso, sexo, tendo visto a sua natureza. E a gente não pode olhar, como bem falou o Vitor, só porque a pessoa, hoje o Brasil não está em guerra. As próprias polícias militares, elas integram o Exército como força reserva e auxiliar. Então, a nação brasileira, ela tem que ter o seu Exército, até mesmo como uma forma de intimidar aqueles que possam querer violar a nossa soberania. Então, tem gente que fala assim, ó, já que não está em guerra, não precisa. Não é isso. Quando você, na sua casa, você faz um sistema de defesa e segurança, é justamente para avisar para aquela pessoa não violar a sua casa. E as Forças Armadas, nós temos que ter esse entendimento da sua preparação para a guerra e as forças militares de segurança para que a gente tenha o país em paz num quadro que nós temos. Voltando a falar ali da recomendação do Ministério Público, é justamente isso, uma recomendação. Qual que é o peso? Não, é uma obrigação. Se não for cumprida, qual o passo seguinte, Vitor? Bom, é uma recomendação, né? O Ministério Público não pode realmente impor que os órgãos, ou nesse caso que as Forças Armadas, atuem da maneira como ela recomenda, até para não adentrar o caráter discricionário, né, da administração pública que, dentro dos parâmetros constitucionais e legais, é interessante, é bastante viável e bom que o administrador público tenha. Né? Então, o Ministério Público não pode impor, só quem pode efetivamente impor é o Judiciário, tendo em vista, né, a função constitucional do Poder Judiciário de ter a capacidade de decidir lides que lhes são submetidas, né, e de impor uma decisão, né, que sejam definitivas a partir do trânsito em julgado. Mas, então, o que pode acontecer é o Ministério Público, se não ficar satisfeito, né, a partir de uma avaliação subjetiva dos procuradores da República, com as medidas adotadas pelo comando do Exército, nesse caso particular dessa recomendação ou das outras duas forças, pode ingressar com as ações que lhes são cabíveis, por exemplo, uma ação civil pública, ou pode encarar isso como algo mais grave, talvez um crime, ou aí vai denunciar alguma autoridade, ou como uma improbidade administrativa. Então, existem maneiras para que o Ministério Público atue a partir do não cumprimento, né, ou da discordância do cumprimento, né, a partir das autoridades que foram notificadas diante dessa recomendação. Eu queria só fazer uma ressalva em relação ao que o coronel falou sobre as pensões militares, né, nas Forças Armadas. Em 2001, na verdade, elas acabaram, não existe mais as pensões. Na época eu estava na ativa e eu tive que optar. Eu não tinha filho, nem filha à época, e quem estava na ativa em 2001 pôde fazer uma opção e contribuir com 1,5% a mais. A partir de 2001, todos os militares que ingressaram já não tiveram mais essa opção. Então, no Brasil, na verdade, as pensões que existem, ou que porventura ainda subsistirão por algum tempo, são daqueles militares que estavam na ativa até 2001 e que fizeram a opção específica de contribuir. Assim, a gente pode efetivamente discutir o caráter moral ou a legitimidade de se ter algo, e eu acho que isso as Forças Armadas estão até dispostas a discutir sobre isso. Eu não imagino, é uma opinião pessoal, eu não imagino que as Forças Armadas, na atual conjuntura, né, e no desenvolvimento, inclusive das mulheres, na inserção do trabalho das mulheres atualmente, e também na falta de perspectiva de uma guerra, que as Forças Armadas venham a defender a pensão militar. Mas também o direito adquirido daqueles que vinham contribuindo desde 2001, né, na perspectiva de ter, contribuíram 1,5% a mais daquilo que os demais estão contribuindo. Será que não tem que haver também alguma forma de compensar isso que foi feito? Né? Então, é só para poder fazer essa ressalva. Outro ponto, o Ministério Público Federal recomenda a criação de programas de discriminação. Vocês falaram aqui que, pelas experiências de vocês viram isso poucas vezes, mas, de forma geral, é importante? Paulo, é importante porque, a partir do momento que o Ministério Público faz uma recomendação, é um aviso. Como bem disse o Vitor, nós temos a independência dos poderes, o Ministério Público não é um poder, mas é uma instituição independente, que é polêmico, que se integra o Executivo, né? Então, mas é uma instituição independente. Então, ele não pode determinar o administrador. Mas, a partir do momento que ele recomenda e o administrador não cumpre, como bem disse o Vitor, ele pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Além do que, se o Ministério Público assim entender, ele pode, de fato, promover uma investigação através do inquérito próprio, que ele tem esse poder,
O Supremo já decidiu que o Ministério Público pode, inclusive, investigar e já denunciar direto. Então, a recomendação dele é um aviso seríssimo. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa que se sentir prejudicada, ela pode, hoje, ingressar diretamente no Supremo com uma chamada reclamação. Falar, Supremo, a tua decisão não está sendo cumprida. E aí o Supremo manda que a autoridade administrativa cumpra. E se não cumprir, é crime de desobediência, a responsabilidade civil, penal e administrativa. Por isso que a recomendação dele, embora uma orientação, é seríssima. E essa recomendação, com certeza, repercute nos estados como um programa de não discriminação. E não discriminação, Paulo, de qualquer natureza. A Constituição já prevê isso. O artigo 4º prevê de forma clara. É inadmissível qualquer discriminação, qualquer. Aí nós abrangemos todas elas, uma vez que a pessoa, enquanto cidadão, o cidadão ele tem que ter seus direitos preservados, em qualquer espécie, desde que nós não temos na Constituição, Paulo, nenhum direito absoluto, nem a vida é absoluta, porque no Brasil nós temos a pena de morte, em caso de guerra declarada. Então, nenhum direito é absoluto na Constituição. Nós temos as próprias limitações constitucionais. E, a partir daí, se a pessoa se sentir discriminada, violando os seus direitos constitucionais, ela deve buscar ajuda, quer seja na Defensoria, quer seja na OAB, quer seja no Ministério Público. Então, o caminho é esse e a orientação, ela não é uma determinação, mas é seríssima. Elias, é isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente no Fórum. Eu que agradeço, Paulo, por mais essa oportunidade de debater um tema tão importante para a nação brasileira. Vitor, muito obrigado também. Paulo, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição, tá certo? Eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E até o próximo programa. Tchau.